Nesse vídeo eu vou falar para você quais são os tipos de propriedades que você deve evitar, deve fugir, não deve comprar de jeito nenhum para evitar dor de cabeça e prejuízo. A gente sabe que muitas pessoas têm o sonho de adquirir um sítio, uma roça, uma chácara, um pedacinho de terra para trabalhar, para produzir, para morar, para ter um sossego, mas nem sempre as propostas que aparecem são boas. Vou falar aqui para você alguns tipos de propriedade que, na minha opinião, não compensa você comprar, você adquirir. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários o porquê você não concorda. Se você concorda, compartilha nosso vídeo e peço gentilmente que se inscreva, nos sigam para dar aquela força e compartilhe nosso vídeo. Vamos lá. A primeira propriedade é aquela que fica localizada na beira de BR. A primeira grande desvantagem de você ter uma roça na beira de uma BR é que você tem que ceder 30 metros para o DENIT. Isso é lei, você é obrigado. O DENIT ele pode construir, pode duplicar aquela via sem sua prévia autorização. Isso é lei, você não tem poder de mudar. Isso aí, na minha opinião, já é uma grande desvantagem. A segunda desvantagem é que é um lugar muito visado. Se você criar gado, ovelha, a chance de você ser roubado é muito grande pela questão do acesso. O bandido pode passar, ver os seus bens, encostar um carro ali, roubar seu gado, roubar suas ovelhas. Então tudo isso, na minha opinião, é uma desvantagem. Além de que, se você for querer construir uma casa, uma chácara ali na beira de uma BR, você vai ficar muito incomodado com os barulhos, carreta freando, carreta buzinando, carro passando, moto barulhenta, enfim, é uma perturbação de sossego sem tamanho. Então, na minha opinião, não compensa você ter uma propriedade na beira de uma BR. Muitas pessoas acham que é uma vantagem adquirir uma roça na beira de uma BR, por questão de valorização, mas na minha opinião, não compensa. Fica até o final desse vídeo que o último tipo de propriedade, na minha opinião, é a pior de todas e você vai assistir, vai aprender para não cair nessa furada, não adquirir esse tipo de propriedade. O segundo tipo de propriedade que, na minha opinião, não é viável você adquirir é uma propriedade com vizinho ruim. Aí você, poxa, o vizinho uma propriedade com vizinho ruim, na minha opinião, é uma propriedade desvalorizada. Por quê? Na hora de você fazer a cerca, seu vizinho não vai lhe ajudar. Muitas vezes ele vai exigir que você ajude a fazer a cerca dele, na sua vez ele não vai ajudar. Ele muitas vezes é um cara birrento, invejoso, causa problema com tudo, embora muitas vezes a cerca esteja bem feita. Um bicho dele adentra na sua propriedade, ele acha normal, quer que você entende. Muitas vezes um bicho seu adentra a propriedade dele, ele já vai logo para a delegacia, causar tumulto, causar problema. Então, na minha opinião, vale muito a pena você pesquisar os vizinhos antes de você comprar uma propriedade. Porque na maioria das vezes, quando você compra uma roça, você só vai ter 1, 2 ou 3 vizinhos. Já pensou serem ruins? O terceiro tipo de propriedade, que na minha opinião não compensa você comprar, você deve fugir, é uma propriedade muito longe da cidade, longe do centro urbano. Por quê? Se você for produzir lá, for trabalhar, às vezes você precisa comprar uma injeção para uma vaca, para uma ovelha, você vai ter que se deslocar uma grande distância para ir comprar esse medicamento. Muitas vezes você vai morar, vai descansar, um filho adoece, vai ter que ir na farmácia comprar um medicamento para resfriado, você tem que ir uma grande distância, vai gerar custos, prejuízo e perda de tempo. Então, na minha opinião, uma propriedade distante do centro urbano, muito distante da cidade, também não compensa. Agora, o quarto tipo de propriedade que você deve evitar de comprar, não deve adquirir de jeito nenhum para evitar dor de cabeça e prejuízo, na minha opinião, é uma propriedade sem água. Propriedade aí que não tem poço, não tem açude, não tem uma cacimba, uma propriedade que não tem uma cisterna. Por quê? Porque ali você vai ficar impossibilitado de você criar, vai ficar impossibilitado de você fazer um plantio, vai ficar uma área sem valor. Muitas vezes você adquire essa propriedade e não tem água lá dentro, não tem um meio de fazer uma água, não tem poço, não tem cacimba. Você vai ter muita dificuldade para vender e se você vender vai ser perdendo muito dinheiro. Então, na minha opinião, não compensa você ter uma propriedade rural que não tenha aí pelo menos 2 fontes hídricas, 2 fontes de água.
ou um pequeno açude, ou uma cacimba, ou um poço, enfim, tem que ter pelo menos duas. Mas nos últimos casos, de repente tem pelo menos uma, já ameniza. Mas se não tiver nenhuma, pula fora que é furada. Agora, na minha opinião, uma propriedade que a todo custo deve ser evitada de ser comprada, de ser adquirida. Na minha opinião, é um dos pontos mais gritantes. Vê se você concorda comigo. É a propriedade só com documento de compra e venda. Parece besteira, mas isso pode te dar uma dor de cabeça, um prejuízo muito grande ao você adquirir uma propriedade desse tipo. Por quê? Muitas vezes você obtém uma vantagem, alguém lhe oferece uma propriedade que está valendo X, lhe oferece aí por 50, 60 mil reais a menos. Você compra achando que é uma vantagem, o cara vem com um papo. Ó, vou te dar esse descontão aí, que eu tô indo embora, tal, você compra e você faz o documento aí, é besteira. Meu irmão, muitas vezes você vai gastar 100 mil só com o documento. Aí, pô, 100 mil é, porque muitas vezes é uma propriedade enrolada, aparece herdeiros que você nem imaginou que existia, herdeiros do tataravô lá do passado. Aí o pessoal leva para a justiça, aí você vai ter que gastar com advogados, você vai ter que realmente provar que você adquiriu essa propriedade, depois você vai ter que indenizar herdeiro, isso vai ser um processo demorado na justiça, você vai ter dor de cabeça, vai ter estresse, vai perder dinheiro, vai perder tempo. Porque comprou uma propriedade muitas vezes com um desconto que no momento você achou que era vantagem, mas depois você foi ver que era prejuízo. Era melhor você ter esperado mais um pouco e adquirido já uma propriedade com escritura devidamente registrada no cartório, sem nenhum tipo de dor de cabeça. E tem outra desvantagem também, que você adquirindo uma propriedade dessa, só com o documento de compra e venda, mesmo que você vá levando sem ter condição no momento de fazer uma escritura, você fica impossibilitado de tirar um empréstimo no banco para trabalhar naquela propriedade. Você vai ficar também impossibilitado até de dizer que é sua. Então, meu irmão, se você tem esse sonho de ter uma roça, um sítio, uma chácara, olhe bem onde você vai adquirir, olhe bem os vizinhos, olhe bem a localização, olhe bem a distância da cidade, olhe se tem documento, que é uma das mais importantes pautas aí desse vídeo, porque acredite, você adquirir um terreno sem todos os documentos legais pode te custar dinheiro, tempo, dor de cabeça, estresse. Meu irmão, é bucha, como se diz aqui no Nordeste. Então caia fora desse tipo de propriedade. Eu falo isso porque muitas vezes você, com o decorrer do tempo, ajunta aquele dinheirinho suado para comprar uma rocinha, comprar uma propriedade. De repente você se vê iludido, você fica cego com aquela proposta mirabolante que você acha no momento que é uma vantagem. Quando você entra, depois você quer sair e não tem como, porque muitas vezes a pessoa que lhe vende, ó, capa o gato, como se diz aqui no Nordeste, vai embora, deixa a bucha para você resolver, você tem que estar correndo atrás de documento, correndo atrás de assinatura, muitas vezes tem um herdeiro que é lá do sul, você tem que ir lá, tem que estar... Meu irmão, é dor de cabeça, pula fora. Fala aqui nos comentários se eu esqueci de abordar algum tipo de propriedade que não compensa de forma alguma você adquirir. Compartilhe o nosso vídeo, esse é o Modo Nordeste, aqui também tem informação.